Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, chegou a hora de comentarmos sobre mais um livro aqui no canal e desta vez é o livro, então, Daisy Jones and the Six. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Bom, esse livro aqui ele foi publicado lá nos Estados Unidos no ano de 2019, então é um livro super recente que foi traduzido aqui para o Brasil também em 2019 pela editora Paralela, e ele tem a tradução então do Alexandre Boyd. Bom, a autora do livro então é a Taylor Jenkins Reid, e ela é uma autora que está ficando bastante famosa, né, nos últimos tempos. Ela fez alguns livros aí que até ficaram um pouco hypados no BookTube, né, como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que também é um livro da autora que foi lançado em 2017, também está sendo muito bem falado. Eu ainda não li, esse daqui é a única obra dela que eu li, e é a última que ela lançou até o momento, então esse é o livro mais recente da autora. Aqui no Brasil a gente tem traduzido somente 4 dos livros dela. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de 2017, como já citei nesse vídeo. Amores Verdadeiros, que é um livro que foi originalmente lançado em 2016 e lançado aqui no Brasil agora, nesse ano de 2020, pela Companhia das Letras. E Em Outra Vida Talvez, que é de 2015, que foi traduzida aqui por uma outra editora. Ela também tem outros livros, tá? Lançados já lá fora, que ainda estão por serem traduzidos aqui no Brasil, então sim, a gente vai ter mais obras dessa autora aqui no Brasil. Ela é uma autora americana, nasceu nos Estados Unidos. Hoje ela mora em Los Angeles, junto com o seu marido e com a sua filha. Esse livro, inclusive, ele vai virar uma série, né, pra Amazon Prime. Já tem escalado até a protagonista, né, a atriz que vai interpretar a Daisy Jones na série. Eu acho que esse livro aqui, ele funciona muito bem para essa mídia, né, de séries e de filmes. Eu acho que vai dar super certo. O que se trata, então, Daisy Jones and the Six. Se você gosta de música, gosta de coisas, relembrar, né, aí os anos 70, um pouco dos anos 60 também, a indústria, né, da música como um todo. Ele mostra todo o processo de composição, produção, até a foto, né, que o álbum vai ter, como é ser um astro do rock nos anos 70, quais são os benefícios disso e as consequências em que essa vida traz. Enfim, é um livro que gira em torno da música, que gira em torno dessa banda de rock, das relações entre aqueles integrantes, principalmente de Billy e Daisy. Inclusive, o álbum, né, o disco Aurora, você pode ler as letras de todas as músicas desse álbum que tem fictício, né, aqui dentro dessa trama, aqui pro final do livro. Então a gente tem a letra de todas as canções. Isso eu achei muito legal e eu queria muito ouvir essas músicas, né, aí baixar no Spotify essas músicas, porque realmente depois de ler esse livro eu me apeguei muito a esses personagens e eu achava que realmente no final ficava, nossa, não é possível que não exista uma banda como esta. Bom, mas eu estou me precipitando um pouco. Vamos falar um pouco sobre o que se trata o enredo da história, para depois eu falar sobre as inspirações que a autora pegou para escrever esse livro aqui, enfim. Esse é um livro narrado em forma de entrevista, então aqui ele é todo estruturado desta forma, tá? Então, cada parte aqui do livro é dita, né, por algum personagem. Então a gente tem uma moça, né, que está entrevistando esses integrantes. O livro se passa, então, aí já para os anos de 2000. Ele inicia, então, no tempo atual, né, digamos assim, já com os integrantes da banda Daisy Jones and the Six mais velhos. Então, eles vão relembrar, então, do seu passado, tá? Aqui dentro dessa entrevista, falar como a banda surgiu e até o declínio, né, que ela teve. Então, eu achei muito legal a forma em que a autora ela estrutura toda a narrativa. E eu acho impressionante como, em uma forma de escrita como essa, né, em forma de entrevista, o livro ele não se perde, o livro ele não fica parecendo superficial. Muito pelo contrário, é um livro muito verossímil. A gente tem personagens muito humanos dentro dessa história aqui. Eles erram, eles acertam. E isso é o que me faz gostar tanto desse livro aqui. Como a autora consegue imergir a gente realmente nessa história. Bom, então como o livro ele é feito em formato de entrevista, a gente vai ter pessoas do presente relembrando do passado. E esse passado é justamente o passado deles aí entre a década de 60 e 70, quando eles construíram então a banda, toda a história deles
girando em torno aí da música. Bom, a gente inicia então o livro acompanhando um pouco da narrativa da Daisy Jones. Ela é uma garota que nasceu em 1951 e foi criada em uma família rica. Então ela tinha sempre de tudo em suas mãos. Ela sempre se achou uma pessoa meio que dona da verdade. Ela sempre se achou o centro, né, realmente, de todas as coisas. E apesar dessa vida meio que fácil, né, que ela levava, de ter tudo ao seu alcance, ela não tinha o básico, que era o amor, que era o sentimento. Ela tinha pais muito ausentes, seus pais assim nem reparavam às vezes que ela chegava a estar em casa. E em busca da atenção, em busca de ter alguém ao lado dela, e por conta dessa solidão, ela vai se tornar uma pessoa muito independente. Ela é uma garota muito admirada pelas outras pessoas por conta da sua beleza e de sua inteligência. Ela compõe muito bem as músicas, sem precisar assim se forçar a fazer isso, é algo que vem um dom realmente que ela tem, e não só para compor, e sim também para cantar estas músicas. Então, aqui no início desse livro a gente vai acompanhar um pouco do passado aí de certos personagens antes deles entrarem para a banda, principalmente da Daisy e do Billy. Esses dois vão ser os protagonistas dessa história aqui. Eles, em um certo momento, quando a Daisy Jones se junta aos The Six, eles viram os dois compositores daquela banda, então eles são meio que o centro, né, daquilo tudo. E o Billy é uma pessoa bem problemática, assim também como a Daisy Jones. Um faz meio que um contraste do outro, né, durante aqui a história. E o Billy, então, ele tem também um pai bem ausente, tá? O pai dele, na verdade, nem viu os filhos crescer. Ele tem um irmão também chamado Graham. E os dois sempre gostaram muito de escutar música, de tocar. Até então, em um momento da sua juventude, que os dois começam, então, a tocar em alguns bares, a tocar em alguns eventos, só os dois juntos, né? O nome da banda, se eu não me engano, era até outro, não era The Six, né? Pois só eram compostos por esses dois, era uma dupla, né, realmente. Depois vão entrando outros integrantes, que vão se saindo da banda. Alguns acontecem até algumas coisas trágicas, né? Com um certo personagem aqui dentro desse livro, que era um integrante dessa banda lá do início. Então a gente vê que os The Six, né, eles não eram essa formação final, a formação que é mais conhecida deles, né, por todos, não foi a que iniciou aquela banda. Então, nessa meio que juventude, né, o Billy, ele conhece a Camila que vai ser então seu grande amor da sua vida, ou talvez não, mas é uma mulher que vai fazer parte então de momentos muito importantes, né, de sua vida. E é um relacionamento, assim, muito conturbado, um relacionamento, assim, que se não fosse pela Camila, com certeza não seria um relacionamento duradouro, porque a Camila, ela faz de tudo para se impor em certos momentos com o Billy e colocar rédeas nele, né. Só que mesmo assim, chega um momento do livro, né, em que o Billy realmente ele faz coisas muito erradas, e a Camila, pelo amor que ela tem por ele e pela preservação, né, daquela memória que ele guarda dele, tenta manter aquele relacionamento. Então chega um momento que os The Six, né, eles decidem então criar o seu primeiro álbum, eles já começam a ficar mais conhecidos. A Daisy também começa a investir na sua carreira solo, mesmo passando aí por momentos bem frustrantes, né, que a gente sabe que a indústria da música, pelo menos ainda nesses anos 70, 60, era muito injusto, né, com as mulheres, enfim. E a Daisy vai passar por todas essas dificuldades. E vai chegar um momento, então, que eles vão fazer um dueto, né? O Billy e a Daisy, né, eles vão se conhecer. E a partir desse dueto, então, surge a ideia da gravadora deles juntarem, então, a Daisy Jones com a banda dos The Six, que é formada, então, alguns dos integrantes são o Billy, que é o vocalista, a Karen, que é a tecladista, o Ed, que é o guitarrista, o Graham, que é o irmão do Billy. Enfim, a gente vai ter 6 componentes aí dentro dessa banda. Aqui nesse livro, a autora ela tenta dar um destaque, né, para todos os personagens, mas realmente os que mais se destacam são o Billy e a Daisy. E em certos momentos, né, vai surgir um certo arco aqui da Karen junto com o Graham também. Apesar da Daisy sempre ter sido uma garota muito solitária, ela tinha uma grande amiga que era a Simone. A Simone, ela também é uma cantora, ela investe nessa carreira de cantora dela, então ela sempre teve uma relação aí de amizade com a Daisy. No momento que surge essa proposta, então, da Daisy entrar para a banda dos The Six, todos os integrantes, praticamente, eles concordam com a ideia, acham uma boa ideia, menos o Billy. O Billy, ele fica com medo
de perder aquele título de ser a estrela, né, daquele grupo, enfim. Mas acaba dando tudo certo, ela entra pra banda e é a partir daí que muitas coisas começam a acontecer. Esse livro é um misto de muitos sentimentos, de uma paixão avassaladora, de momentos tensos, de momentos de recaída de personagens, de brigas, de conflitos, enfim. É um livro que, apesar de ter uma escrita muito fluida, muito rápida de ser lida, realmente você lê esse livro sem ver o tempo passar. Ele trata de certos assuntos um pouco pesados, principalmente dos vícios, né? Como as drogas, como o vício na bebida, no álcool. O Billy vai passar por isso em certos momentos, e isso vai afetar muito a relação dele, inclusive, com a Camila. Chega um momento, então, que a Camila vê o Billy atraindo na frente dela, então a gente vê como o Billy ele vai se afundando por conta dos seus vícios. E a mesma coisa acontece então com a Daisy, até acho que de uma forma mais grave ainda com ela. Então aí se você tem gatilhos, né, com esse assunto, né, de vícios de drogas, de bebidas, enfim, recomendo que vocês prestem atenção um pouco, se atente a esse livro e veja se ele realmente é para você. E é muito interessante essa forma que o livro é estruturado, em forma de entrevista, que cada um conta o seu ponto de vista da história. Então cada um vai ter uma visão, cada um vai ter uma ótica, né, de certo acontecimento da história. Então tem um momento aqui em que um jornalista musical, né, ele vai dizer assim: quando fui conhecer a banda no camarim depois de um show, fiquei surpreso com o nível de camaradagem que encontrei. Eles mandaram ver no palco, pegaram pesado, quebrando guitarras e tudo mais. Só que nos bastidores tudo estava tranquilo. Eles pareciam completamente normais, o que é bem estranho no caso dos astros dos rocks. Mas os Six sempre era uma surpresa. Enquanto isso, a Karen, que é uma daquelas integrantes do grupo, sabia de toda a situação que estava ocorrendo lá, dos conflitos, né, que estavam havendo, principalmente entre o Billy e o Ed, vai dizer assim: foi fingimento demais. Billy e Daisy fingindo que conversavam depois dos shows, coisa que nunca faziam. Ed fingindo que não estava morrendo de raiva de Billy. Enfim, claro que estava todo mundo preocupado com outras coisas naquela noite. Mas a gente teve que deixar tudo de lado e entreter o jornalista como deveria. Enfim, então a gente vê, né, como esses pontos de vista são diferentes. E não só isso, como se passaram-se muitos anos, a memória de alguns personagens falham, né, realmente ao lembrar de alguma cena, ao falar de alguma coisa. Então são pessoas, né, não confiáveis, né, para contar aquela história. Então são pontos de vista diferentes em que podem sim ser mudados alguma coisa aqui ou outra ali, dependendo da pessoa que for contar, né, o que aconteceu naquele momento. Então eu achei muito interessante, né, tudo isso que a autora traz aqui, quando vai colocar essa forma de texto dentro aqui dessa história. Os anos 70 foi um ano, assim, uma década, né, que surgiram-se, então, muitas bandas de rock que são lembradas até hoje, inclusive uma banda chamada Fleetwood Mac, que é uma banda que surgiu entre os anos 60 e 70. O grande destaque, né, que eles tiveram foi lá nos anos 70, quando eles lançaram-se, então, o segundo álbum deles, chamado Rumors. Foi o maior sucesso deles, lançado também na década de 70, como eu bem falei. E a autora desse livro aqui, ela se inspirou, então, em histórias, né, dos bastidores desta banda. Inclusive, acho que até para fazer as músicas, né, aqui deste livro, ela também deve ter se baseado nessa banda aqui. E principalmente na figura, né, da vocalista, que inspirou também a autora a fazer a Daisy Jones, que é a vocalista então dessa banda, né, que de verdade que existiu, era a Stevie Nicks. Porém, claro que a autora com certeza não só se inspirou nessa banda, mas em várias outras bandas de rock aí que existiram através de outras décadas, mas principalmente dessa década de 70, para trazer toda essa áurea, né, realmente aqui para esse enredo. A Daisy Jones é uma personagem que vai fazer você odiar ela em uma página e na página seguinte amar ela. Então ela é uma personagem assim, os sentimentos dela, os comportamentos dela são como uma montanha-russa. E o que você sente por essa personagem também é uma montanha-russa. Em certos momentos, né, eu até me lembrei um pouco da história da Amy Winehouse, né, que ela também teve uma história aí muito complicada na vida dela. E em certos momentos aqui, principalmente um arco aqui, envolvendo a Daisy, né, me lembrou um pouco da história de vida dela. Enfim, eu gostei muito desse livro aqui, tá? Eu sabia da hype, né, que ele tinha, mas eu tentei ir com a menor expectativa possível para não me decepcionar, e eu fui
com poucas expectativas para esse livro aqui, mas eu gostei demais. Eu não sou uma pessoa que, confesso, que acompanha muito essa indústria da música e tudo mais, mas eu gosto sim realmente de ouvir bandas, né, mais antigas, e eu acho que esse livro aqui foi uma experiência muito legal e me fez correr atrás também de tentar escutar e saber de histórias de outras bandas, né, bandas mais antigas, dos anos 70, 60, enfim. É um livro que tem uma história muito boa, que te cativa, tem uns certos momentos mais pesados, confesso, na trama, mas eu gosto muito de como a Taylor ela consegue desenvolver e encaixar cada acontecimento um com o outro, sabe? E uma personagem que eu gostei muito, que eu não posso deixar de destacar aqui, é a Karen. A Karen é uma das melhores personagens desse livro aqui, eu acho que foi a que mais se destacou pra mim, na minha opinião, né? Ela tem um arco aqui na história muitíssimo interessante, que a autora vai abordar um assunto até que meio que delicado, né? E de uma forma muito boa. Quem gosta de uma boa história, quem gosta de música, quem gosta de romance, que envolve um romance, só que não um romance bonitinho, não um romance aí, mamão com açúcar, não, esse é um romance, não, é um romance feio, né, digamos assim, um romance que, um amor, né, que machuca, um amor que incomoda em certos momentos. Eu gostei demais dessa história aqui, eu gostei muito desses personagens e quando eu terminei de ler, eu fiquei, nossa, eles resistem, não é possível. Então é isso, pessoal. Eu deixo aqui a minha recomendação desse livraço pra vocês, tá? Leiam Daisy Jones and the Six, sim, o hype, né, é real. É um livro muito bom, apesar de ter suas falhas, tá? Em certos momentos a trama ela começa a desviar um pouco do foco, enfim. Mas mesmo assim, eu acho que isso não tira o mérito de jeito nenhum desta obra aqui, tá? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal, comentem. Não esqueça de seguir o canal lá no Instagram, @olá.leitores e até uma próxima. Tchau!